Vamos lá para a aula 5 e vamos falar as principais doenças com evidências e benefícios com o uso da ozonioterapia. Então, minha gente, na verdade, essa é a forma de a gente identificar um tratamento convencional de saúde, né? Porém, vou voltar a repetir que dentro do espectro da saúde integrativa, da saúde complementar, na qual a ozonioterapia ela está inserida, muitas vezes a gente não trabalha com o diagnóstico, com o CID em si, né? A gente trabalha com os sintomas e com as queixas do paciente para a gente tentar achar a base. Essas queixas que fazem com que tenha prejuízo. Todo mundo se queixa de uma coisa que lhe traz prejuízo ou desconforto. Então, nós trabalhamos em cima disso, dentro dos sintomas dele, e os protocolos também são criados dentro desses sintomas. Então, essa abordagem é muito importante para que a gente tenha um resultado eficaz, né? Porque, independente do diagnóstico, se a gente consegue lidar com os sintomas e diminuir os sintomas, fazendo com que esses sintomas que causem prejuízo no dia a dia, na qualidade de vida, enfim, ao cliente se diminui, traga mais conforto, já está valendo. Quando a gente fala, por exemplo, de diagnósticos de câncer, independe qual o tipo de câncer, é uma doença que causa bastante dor. Quando a gente entra nesse ponto e a gente fala em cuidados paliativos, né, que alguns pacientes chegam a esse tipo de protocolo de cuidado paliativo, qualquer benefício de diminuição de dor, que promova a qualidade de vida, que traga conforto ao paciente, já é um tratamento de sucesso. Tá? Então, esse entendimento tem que ficar muito claro dentro das práticas da saúde integrativa. E agora vamos trazer os benefícios da ozonioterapia diretamente nas doenças. Então, vamos lá, vamos falar sobre hérnia de disco lombar. Esse diagnóstico, gente, é um dos diagnósticos que tem mais estudos no uso da ozonioterapia, tá? Não quer dizer que por ter mais estudos é o que tem mais resultados, ele tem mais estudos, tá? E nem sempre o tipo de estudo, a forma que foi estruturada a pesquisa científica, quer dizer que tenha uma redução de lesão ou qualquer coisa desse tipo. A gente sabe que essas pesquisas são baseadas em evidências e muitas vezes os resultados não são tão expressivos em evidências quando se tratam de pesquisa com viés de resultados de alterações de exames laboratoriais ou de imagem. E muitas vezes os estudos relacionados ao uso da ozonioterapia têm um resultado e excelentes resultados com controle de sintoma. E não quer dizer que não tenha melhora do quadro da lesão, tá? Mas isso acontece bastante relacionado principalmente à lesão dos sintomas. E eu, particularmente, eu acho que é o mais importante no critério quando a gente pensa que é uma lesão muitas vezes irreversível, então o que adianta diminuir a lesão e não diminuir o sintoma? Então, que poderia ser consequentemente, mas nem sempre é. Então, acho que o mais importante é dar o conforto. Então, diminuindo os sintomas, eu acho que é uma grande evidência, né, de que o estudo tenha esse resultado favorável, tá? Então, as aplicações, na maioria desses estudos, são paravertebral ou intradiscal. Paravertebral
nas proximidades das vértebras, e intradiscal é um procedimento um pouco mais profundo, né, que requer um cuidado maior, que fica a critério de técnicos especialistas nisso, não só em ozonioterapia, tá? Que fique bem claro. Eu indico para médicos que trabalham intradiscal, mas é possível sim fazer, tá? Bem que eu já falei para vocês, assim, na aplicação local, subcutânea, para vertebral, a gente já tem resultados excelentes. E o que acontece, né? Qual é o resultado do uso da ozonioterapia no hernia de disco? São a redução da inflamação, né? Diminuição da compressão do nervo pela inflamação, né? Tu diminui a inflamação, diminui a quantidade de líquido naquela área lesionada, também diminui a compressão do nervo, né? E alívio da dor, né? Vocês vão perceber, e eu acho que vocês já perceberam, que os benefícios, na grande maioria, vão ser os mesmos. Redução na dor, redução dos sintomas de motilidade e inflamação, porque tudo isso está relacionado à redução da inflamação, que é onde a ozonioterapia atua diretamente. Então, vocês entendem que não é o diagnóstico que a gente pode tratar, e a gente trata, assim, a inflamação, que é o sintoma a partir dessa lesão. Então, os protocolos ficam fáceis de entendimento e de elaboração a partir do momento que você entende isso. Voltamos na janela terapêutica, entendemos como funciona, aprendemos o organismo do paciente, como ele reage, e vamos crescendo progressivamente na quantidade que o tecido suporta e na concentração que fica bom para o paciente, tá? Então, isso aí é muito importante. Mas esse diagnóstico é um dos diagnósticos mais estudados no mundo inteiro, e eu vou deixar disponível para vocês também alguns estudos científicos relacionados do uso da ozonioterapia. E vamos falar da osteoartrite, artrose. Olha, essa de repente eu vou ficar um pouco mais, porque essa eu tenho conhecimento, prática, tanto quanto profissional quanto paciente, tá? Eu gosto de falar o meu exemplo, sim, porque é um exemplo bem legal. Eu fiz um tratamento longo, intensivo. Eu tenho coxartrose, lesão labral bilateral, que é o quê? Quando a cabeça do fêmur, ela pega na cartilagem aqui da bacia, né? E com impactos, ela vai lesionando essa cartilagem e abrindo essa cartilagem. Tem vários tipos de abertura, tipo CAMI, enfim, tem vários tipos. E essa lesão labral é a lesão dessa cartilagem que faz a proteção da cabeça do fêmur. Muitas vezes relacionado a lesões de impacto. Quem tem muito esse tipo de lesão? Atletas, principalmente jogadores de futebol, maratonistas, tênis que mexe muito, né, a articulação do quadril, basquete, handebol, todos esses esportes, você tem uma propensão maior a fazer lesões labrais. Com as lesões labrais, você pode fazer uma bursite trochanter, né? Que então é uma inflamação desse quadril. A osteoartrite ou artrose, daí já tá uma coisa mais avançada relacionada às doenças imunes, né? Porém, o mecanismo de ação ali da doença, ele é muito próximo, ele é muito parecido. Então, muito utilizado em joelho, quadril e ombro, né? Eu dei o exemplo da diarista, né? Que ela faz epicondilite e ela faz lesões nesse ombro de fazer esse movimento aqui também muito, tá? E joelho, né? Eu acho que joelho, assim, tem várias relações, mas dentre muitas dessas relações de tipo de lesão,
a gente é obrigada a falar do sobrepeso. Então, quanto maior o peso, maior aumenta a estrutura, né? Mais sobrecarrega a estrutura do corpo, fazendo com que essas lesões elas tenham uma progressão maior. Então, e como que ela vai estar ajudando? Como que a ozonioterapia ajuda na osteoartrite e artrose? Vamos lá. Diminuição da inflamação, redução da dor, melhora a mobilidade. Então, vocês estão vendo que sempre o benefício é muito próximo? E é isso mesmo. Diminui a inflamação, consequentemente diminui a dor, diminui aquele processo inflamatório perto das lesões, fazendo com que aumente ou retorne o movimento que o paciente, o cliente já realizava. Então, esses resultados são excelentes nas artrite com a mesma função de tratamento em processos inflamatórios. Eu volto a dizer, ozonioterapia é maravilhosa? Maravilhosa. Mas se você associar outras alterações de hábito de vida, pode trazer muito mais benefícios, como mudança na alimentação, usado de calçado adequado, aumento da massa magra, né? Quando a gente aumenta a musculatura, a gente sobrecarrega menos as articulações. Então, muitas vezes, o que muito acontece é tu reduzir a atividade física por causa daquela lesão. E muitas vezes pode ser um erro, porque daí tu diminui a massa magra e tu sobrecarrega mais as articulações. Então é interessante sim você manter dentro com acompanhamento, né, gente? Isso é muito importante de um profissional para que tu tenha o aumento da massa magra e a proteção das articulações. Mais um diagnóstico aí que a gente pode utilizar com o tratamento da ozonioterapia. Ih, gente, vamos lá. Já falamos sobre fibromialgia. Deixa eu arrumar o microfone aqui que estava batendo. Já falamos sobre fibromialgia e vamos voltar a falar. Só que para a fibromialgia, o resultado dos benefícios, ao meu ponto de vista, são melhores. A gente consegue ter mais benefícios ainda. O que é a fibromialgia? É uma condição complexa de dor generalizada. Eu vou falar o que eu entendo de fibromialgia. É uma alteração neurológica fazendo com que a pessoa tenha uma sensibilidade à dor maior do que os outros, maior do que quem não tem essa alteração neurológica. Ou seja, uma pessoa que sente dor que tem fibromialgia e uma pessoa que sente dor que não tem fibromialgia. A dor é a mesma, mas é o limiar de dor essa pessoa aqui sente muito mais a dor, é muito mais sensível à dor do que a pessoa que não tem a fibromialgia. E por que eu digo isso? Mas isso depois ela pode ser construída através de terapia, principalmente no psicológico, tá? Que eu acredito muito que tenha muito resultado. E por que eu digo isso? Quando a gente, como eu, e eu já falei para vocês que eu sou uma pessoa que eu tenho fibromialgia, então realmente assim a dor é muito intensa para procedimentos que podem ser simples para uma pessoa. Vou usar um exemplo. Por exemplo, uma coisa que eu sinto muita dor, mas não é uma dor, eu me controlo, claro, mas não é uma dor assim que eu levo numa boa, tá? Tirar a sobrancelha. Para mim, é uma dor muito terrível. Eu sofro muito em processo de epilação, tá? De sobrancelha, enfim, em outras partes do corpo também. Para mim é muito dolorido, tá? Dores como assim
como que eu vou dizer, essas dores osteoarticulares, para mim, é muito complicada. Por exemplo, assim, eu sinto dor dormindo, né? A maior parte do meu sono é prejudicado por causa que eu sinto dor dormindo, né? Então, as sensibilidade em anexos, cabelo, orelha, cutícula, isso para mim é muito mais sensível. Com o passar do tempo e a gente entendendo como que se dá o processo de fibromialgia, que não adianta a gente lutar contra e, ao meu ver, sim, tratar um processo inflamatório, tu começa a saber lidar com essas dores. Então, qual é os efeitos que a ozonioterapia traz para quem tem diagnóstico de fibromialgia? Melhora da dor em geral, melhora do sono, tá? Porque como a gente oxigena mais, e eu acredito que tem algum processo que interfere processos inflamatórios, neurológicos, então a gente consegue dormir bem melhor mesmo. Redução da fadiga, por quê? Porque a gente tem mais ATP, a gente tem mais energia. E um dos sintomas da fibromialgia é a diminuição desse ATP, fazendo com que tu tenha uma fadiga extrema. Às vezes você não tem força física para levantar da cama. Não tem força, tu não consegue levantar da cama. Tu precisa de ajuda de alguém para levantar da cama, para ir no banheiro, porque o teu corpo não responde. O teu cérebro quer, porém o teu corpo não responde, tá? Existem vários tratamentos que são realizados com a fibromialgia complementar, como eu já falei, e que é bem importante. Então, a diminuição de efeitos inflamatórios, né? E a fibromialgia, por ela ser neurológica, com uma dor difusa, ao meu ponto de vista, não tem como tu tratar só local. Tu vai diminuir a dor local em um momento de crise, porém, o controle das crises se dão por vias sistêmicas. Ao meu ver, como o paciente de fibromialgia sente muita dor, a melhor via para fazer a aplicação é retal, porque é uma via indolor, né? Então, assim, aqui eu vou aproveitar esse momento e vou falar um pouquinho para vocês do tratamento que eu realizei e que eu consegui controlar efetivamente as minhas crises. Não que acabou a crise, não que não apareça mais, mas eu tenho um controle, essas crises são mais curtas e de menor intensidade. Em 2020, quando eu comecei com o uso da ozonioterapia e comprei o aparelho, eu comecei a estudar muito. Vocês sabem que estava na pandemia, a pandemia nos limitou a ter acesso dos mais diversos áreas, inclusive o acesso à saúde para doença crônica, principalmente. Muitas pessoas desenvolveram câncer e não conseguiram nem tratar. Mas, enfim, eu estava com o gerador e eu fiz um tratamento de 4 meses. E como era esse tratamento? Todos os dias eu fazia aplicação retal durante 4 meses. No último mês, depois do 3º mês, eu não sentia mais dor. E no 4º mês eu fiz só para garantia. Naquela época eu ainda não suplementava e não cuidava tanto da alimentação. Então foi um tratamento bem legal. A única coisa que eu associei foi o uso do lactobacilo, porque como eu usei a ozonioterapia por um longo tempo, eu precisei repor alguns lactobacilos da minha flora intestinal. Então, eu
fazia o uso de lactobacilo associado ao uso da ozonioterapia e eu tive resultados maravilhosos. E eu sou a própria pessoa que testa, né? O testar não de uma forma aleatória, mas com conhecimento. Mas sim, eu realizo a terapia e a gente sabe que nós temos excelentes resultados. Então, assim, tratar fibromialgia não dá de tratar uma forma isolada. Acreditem nisso. Fibromialgia você não trata de forma isolada, porque a grande maioria dos casos de fibromialgia já tem associado algum outro tipo de doença, principalmente as artroses, tá? Bora continuar. Então, como eu estava falando para vocês, a gente precisa associar alguns outros tipos de acompanhamento, tá? Principalmente acompanhamentos relacionados à saúde mental, a terapias. A partir desse momento que eu comecei a tratar muitas pessoas, principalmente a mulher, né, que procura, que eu comecei a tratar muitas pessoas com fibromialgia, eu me vi na necessidade de me aprimorar em ferramentas terapêuticas. Eu trabalhei durante 2 anos na saúde mental, e nesse tempo que eu trabalhei na saúde mental era outro tipo de sofrimento psíquico. Eu tratava com esquizofrenia grave, principalmente esquizofrenia refratária, que é aquela esquizofrenia, na maioria das vezes, paranoide e que não tem resultado bom com nenhum medicamento. Então era um outro estilo, mas a saúde mental nos faz com que a gente tenha um conhecimento de algumas abordagens interessantes quando a gente lida com pacientes com sofrimento. E o paciente que sente dor, ele tem esse sofrimento. Então, a fibromialgia, gente, ela precisa estar associada a outras terapias para tu ter resultado. Então, se tu não está capacitado para esse tipo de abordagem, é interessante tu chamar um colega, dividir essa situação e encaminhar o paciente para uma terapia. Por quê? Porque a fibromialgia não tem cura. E por a fibromialgia não tem cura e ser uma doença de sofrimento, a pessoa tem que, eu sempre digo isso, né? A dor, eu aprendi isso e repito, não é que venha de mim, né? A dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. Então, assim, ó, por mais que a dor nos cause sofrimento, a gente tem que ficar só com a parte da dor. Deixar o sofrimento de lado. Mas para a gente deixar o sofrimento de lado, a gente só consegue com terapia, tá? Então, é muito, muito, muito importante a gente estar fazendo um acompanhamento aos fibromialgicos com um terapeuta, tá bom? Vamos falar agora da síndrome miofascial, tá? Então, é uma dor muscular com pontos de gatilho, né? Mais relacionado mesmo à dor muscular, que é mais comum, tá? É uma dor mais comum. Existe a cronicidade, que tu faz uma lesão muscular e aquilo se repete, se repete, se repete. Mas dependendo do tipo da lesão, ela não é tão extensa, tá? Mas causa bastante desconforto ao paciente, tá? Então, quais são os benefícios? Redução nos pontos, né, onde tem a dor. Daí aí a via local é bem legal a aplicação, tá? E o relaxamento muscular também. Eu tenho uma técnica que eu vou trazer na próxima aula que se chama o uso da ventosa ozonizada com ozonioterapia. A gente tem 2 tipos de ventosa, eu vou falar na próxima aula, tá? Mas eu gosto bastante de usar
para dor crônica e para síndrome miofascial também é bem interessante, tá? Mas esses pontos de gatilho, a gente tem uma melhora bem interessante nesses processos na síndrome miofascial também. Artrite reumatoide como adjuvante, né? A artrite reumatoide, gente, é uma das doenças que a gente mais faz acompanhamento com o uso da ozonioterapia. E falando de artrite reumatoide, diferente, por exemplo, da síndrome miofascial, que a gente acabou de falar, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Existem protocolos específicos para doença autoimune, fazendo com que esses protocolos façam uma otimização do sistema imunológico. Então, a artrite reumatoide, na maioria das vezes, está relacionado às dores articulares, mas o seu fundo, o seu início se dá por uma doença autoimune. Então, vamos lá. Pensem junto comigo. Adianta eu tratar a artrite somente nessas articulações que tenham mais comprometimento? Se eu não tratar a doença autoimune, diminui, mas não adianta. Diminui, mas não adianta. E a artrite reumatoide é uma doença progressiva que tem bastante limitação de movimentos, que causam muito prejuízo para as pessoas que não fazem acompanhamento ou tratamento. É praticamente impossível não fazer tratamento para artrite porque a dor é muito grande, tá? E a diminuição também, o comprometimento do movimento, enfim. Então, ela é uma doença autoimune caracterizada por um sintoma de doenças inflamatórias crônicas, tá? O ozônio pode contribuir, de novo, no quê? Na inflamação, na dor, melhorando os movimentos. Vocês estão vendo que isso se repete sempre? Por isso, tá? Por a ozonioterapia atuar diretamente nos processos inflamatórios. E aqui que eu vou falar para vocês que ela não substitui os imunossupressores. Daí a gente volta na situação que a gente estava falando, que a ozonioterapia é um tratamento complementar. De novo, tratamento complementar. Muitas pessoas utilizam imunossupressores e tem melhoras bem boas, né? E por que imunossupressores? Porque a doença autoimune, muitas vezes, o sistema imunológico ele trabalha de forma desordenada, muito rápida, e os imunossupressores diminuem, né, esse processo de descontrole do sistema imunológico, tá? Então, auxilia bastante. E o mecanismo de ação da ozonioterapia é mais ou menos a mesma coisa. Ele faz com que a gente tenha aí uma otimização do sistema imune, fazendo com que o sistema imune volte a funcionar da maneira que ele sempre teve que funcionar. Então, por isso que, independente de doenças musculoesqueléticas, o uso da ozonioterapia é excelente para qualquer doença autoimune. Existem doenças autoimunes que estão relacionadas direto à tireoide, então tem que ser muito bem avaliado para ver se naquele momento dá de fazer, enfim, que tem umas reações oftálmicas e tal. Porém, é muito interessante você utilizar a ozonioterapia para as doenças autoimunes. Então, é um acompanhamento também multiprofissional, né? Porque, enfim, os imunossupressores, quem vai passar o reumato. E você tem que avaliar muito bem para fazer essa concomitância ou não do tratamento com o uso da ozonioterapia, porém, um dos tratamentos que tem muito resultado. E, coincidentemente, a artrite reumatoide, muitas vezes,
estão relacionadas ou vêm junto à fibromialgia. Elas andam juntinhas ali em muitos casos, tá? Mas a ozonioterapia, ó, nota 10 de 10 para o tratamento de artrite reumatoide. Mais uma aí, doença crônica, as tendinites, seja ombro, cotovelos, as epicondilites, né? As fascites, né? Também são bem evidentes. Confesso que o tratamento de fascite plantar é bem doloroso com o uso da ozonioterapia, que a gente aplica via local bem no calcâneo, bem na região plantar, é bem doloridinho, mas o resultado, ó, é muito bom, muito bom. Todos os pacientes que eu tratei de epicondilite, assim, a gente teve resultados bem bons, assim, e muitos pacientes que eu já tratei de epicondilite, eu lembro de um que era atendente de farmácia, e ele desenvolveu uma epicondilite e ele era obrigado a ficar em pé, e ele não tinha como se afastar do trabalho, por questões particulares dele. Então, a gente precisava fazer um tratamento que diminuísse aquele processo de dor. Eu expliquei para ele que, então, essa fascite, né? Essa fascite plantar iria se permanecer. Não, a gente não teria grandes resultados por causa da questão de que ele iria permanecer bastante tempo em pé. Porém, o resultado para analgesia, né? Esse controle de dor e inflamação foi bem evidente, tá? Epicondilite, canelite, para paciente que faz musculação, né, também faz canelite. Então, a fascite, né, é bem um resultado bem bom. Por exemplo, assim, se tu for pensar, de repente a bursite é uma inflamação aguda, mas assim, ó, dependendo do que leva a essa bursite, ela se torna um tratamento crônico, né? Por exemplo, vou usar o exemplo da diarista de novo, porque é bem evidente. Então, ela vai melhor e volta, ela vai se tornando crônica. Então, o que vai melhorar? De novo, processo inflamatório e processo de dor. Com essa reparação tecidual, que é o quê? Recupera esse tendão, né? Lesionado, vamos dizer assim, tá? Então, já tem alguns estudos de recuperação tem estudos de redução tumoral também, mas são coisas isoladas ainda que estão em processo de estudos, mas a gente tem resultados bem bons relacionados a isso. Então, essas são as maiorias das doenças que a gente acaba pegando aqui também no consultório, que a gente mais trata, do uso da ozonioterapia nessas doenças musculoesqueléticas crônicas. Até mais!